É um livro que foi escrito por Allan Kardec. Aqui a gente faz um formato de aula e a gente está fazendo uma recapitulação agora da aula passada, né? O padre pergunta assim pro Allan Kardec: os princípios do espiritismo não contradiz os princípios da igreja? E aí Kardec fala o seguinte: o espiritismo não cogita de questões dogmáticas, quer dizer, ele não tem dogmas, então não pode ter os mesmos princípios que a igreja, porque a igreja tem dogmas, né? E ele tem consequências morais, ok? E essa moral é o quê? Essa moral é uma moral cristã. O espiritismo adota a moral de Jesus Cristo. Então, se a igreja ensina a moral de Jesus Cristo, seja ela católica, protestante, qualquer tipo de igreja que é baseada nos ensinos de Jesus, o espiritismo não está indo de contra com nenhum princípio que a igreja ensina. Bom, então continuando com a aula de hoje, o padre chega e fala o seguinte: as evocações, entretanto, não são feitas segundo uma fórmula religiosa. Quer dizer, apesar do espiritismo não ter dogmas, né, regras assim absolutas de conduta, você não tem uma fórmula, uma receita de bolo para evocar os espíritos, uma palavra mágica, algo que um método. E aí Kardec fala o seguinte: realmente o sentimento religioso domina nas evocações em nossas reuniões, mas não temos fórmula sacramental. Quer dizer que o que domina é o sentimento religioso, tá? Então ele vai explicar por que esse sentimento religioso domina. Aí ele diz o seguinte: para os espíritos, o pensamento é tudo e a forma é nada. Quer dizer que não adianta você usar um chapéu determinado, um colar, uma pulseira, um batom, um sapato para evocar um espírito, ou botar uma bola de cristal, ou botar luzes, etc, para evocar. Não adianta, porque para eles é o pensamento que se baseia tudo, né? É no pensamento que se baseia tudo. E por isso que ele continua explicando o resto. Olha, nós chamamos os espíritos em nome de Deus. Por que é isso? Por que a gente faz isso? Porque a gente crê em Deus. Porque cremos em Deus e sabemos que nada se faz neste mundo sem sua permissão. E, portanto, que eles não virão sem que Deus o permita. Então, os espíritos não podem vir se Deus não permitir. Então, a gente chama os espíritos em nome de Deus. Isso é lógico, né? Depois ele diz: procedemos em nossos trabalhos com calma e recolhimento. Por quê? Porque essa é uma condição necessária para as observações. Você precisa ter calma, estar calmo. Não lembra que é o pensamento, que é tudo? Então você precisa estar calmo e estar recolhido para não ser perturbado por ninguém, né? Então, precisa de calma e recolhimento porque é uma condição necessária para as observações. E em segundo lugar, por que é calma e recolhimento? Em segundo lugar, porque sabemos o respeito que se deve àqueles que não vivem mais sobre a terra. A gente tem que ter respeito por eles. Qualquer que seja a condição dessas pessoas que viveram na terra, se forem felizes ou infelizes, né? No mundo espiritual. Se ela estiver feliz ou infeliz no mundo espiritual, não interessa. A gente tem que ter respeito por elas. Né? E por que a gente faz um apelo aos bons espíritos? Fazemos um apelo aos bons espíritos porque, conhecendo que há bons e maus, desejamos que estes últimos, os maus, não venham tomar parte fraudulentamente nas comunicações que recebemos. Tá? Eles fazem um apelo aos bons, por quê? Porque o trabalho é sério. Então, eles não querem que os maus venham e façam um trabalho, né, mentiroso, que atrapalha. Claro que pode aparecer espíritos que estão em condições perturbadoras e tal, pode. Não significa que eles estejam vindo ali atrapalhar, e sim receber auxílio, serem doutrinados, é outra questão, tá bem? Bom, e o que prova tudo isso que ele falou? Que não somos ateus, que acreditamos em Deus, o que não quer dizer que sejamos professos de religião formada. Então isso aqui é uma conduta, né, moral, é uma conduta de respeito, e não uma tradição, um dogma, uma fórmula religiosa, né?
não é uma, como se fala assim, que as pessoas fazem em certas seitas, né? Não é um ritual, isso aqui não é um ritual, não é nada disso. É uma conduta, tá bem? Ficamos por aqui por hoje, espero que vocês estejam gostando. Fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.